Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Não esquece que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, @Laura_Perucchi. E se você tem um iPhone, aproveita para ir lá no iTunes deixar um review pra gente. Você certamente já ouviu falar de nômades digitais, certo? Bom, se você não ouviu, deixa eu explicar rapidinho. Esse termo, nômade digital, começou a ser usado lá por volta de 2008 e é usado para descrever as pessoas que não têm mais residência fixa e trabalham remotamente. Graças à ascensão da internet, hoje tarefas que antes exigiam a presença física do funcionário, agora podem ser executadas de qualquer lugar do mundo. Basta ter um computador com acesso à internet. Hoje, muitas profissões têm essa flexibilidade, como, por exemplo, programadores, criadores de conteúdo, professor de línguas, designers e, quando a gente exclui o fator escritório fixo dessa conta, literalmente um mundo de opções se abre. Qualquer cidade do Brasil ou do mundo pode virar o seu escritório. Imaginem o cenário: visitar cidades incríveis, ter contato com culturas diferentes, ver paisagens lindas, provar comidas diferentes, trabalhar à beira da praia. Opa, será que esse estereótipo da vida nômade é real? A minha convidada de hoje é a Fernanda Neutti e a gente vai bater um papo sobre isso. A Fê foi nômade digital por 2 anos e meio e ela, que é ex-publicitária, hoje é criadora de conteúdo, mora em Nova York há pouco mais de 4 anos. Mas ela não veio para Nova York no voo direto. Ela deu praticamente uma volta ao mundo e dentro dela antes de aterrissar aqui. A Fernanda, como muitas pessoas, era aquele tipo de pessoa que passava o ano planejando as férias e as próximas viagens e se via com aquele sentimento de tristeza ao voltar à rotina. Quem nunca, né? Quando ela conheceu seu atual marido e descobriu o mundo do nomadismo digital, ela fez disso a sua meta, economizou dinheiro, saiu para viajar o mundo e trabalhar. Mas sabe qual foi a maior viagem dela nesse período? A viagem para dentro de si mesma, por mais clichê que isso possa parecer. Hoje a Fê vai compartilhar um pouco da trajetória dela conosco e contar um pouco desses aprendizados e por que ela decidiu desistir desse estilo de vida tão almejado por todos. Fernanda, primeiramente, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar o convite de participar do podcast. Eu que agradeço o convite. Sempre bom falar sobre esse assunto. A gente tem que começar do começo, né? Como que era a vida da Fernanda lá em São Paulo, no Brasil, antes de ela sequer saber da possibilidade de viajar o mundo trabalhando? Olha, é engraçado. Sempre que eu falo que eu larguei tudo e fui viajar, a primeira coisa que as pessoas pensam é que eu devia estar muito infeliz com a minha vida, né? Que devia estar tudo horrível. E não é verdade, assim. Eu estava bem feliz com a minha vida. Principalmente porque era a única vida que eu sabia. Trabalhei muito duro para conseguir chegar num lugar na minha carreira que eu estava feliz. Eu fazia as minhas viagens e aí, com o tempo, eu fiquei muito esperta nessa coisa de conseguir tirar férias e otimizar esses dias de férias da melhor forma. Então, eu viajava de 3 a 4 vezes por ano. Como muita gente, eu achava que essa era a única opção que eu tinha. Eu era publicitária, eu nem pensava que existia uma chance de se trabalhar remotamente. Então, dentro daquele mundo que eu conhecia e era familiar, eu tentei fazer o melhor que eu pude, que era trabalhar, ganhar dinheiro e aí gastar esse dinheiro nas minhas poucas férias ao longo do ano. E ficava deprimida quando era a hora de voltar para casa. Mas, de novo, eu achava que essa era a lei da vida. Então, eu estava feliz, porque era isso que eu conhecia. Sabe aquela história da ignorância é uma bênção? Nossa, sim. Eu vivia numa ignorância, entre aspas, que me fazia estar muito contente com a vida que eu tinha. Eu acho que isso que tu fala de eu só conheço esse jeito de viver, é o que é pregado pra gente durante a vida inteira também, né? Estuda, faz faculdade, encontra um emprego, casa, tenha filhos. E eu achava que eu era super transgressora porque eu não queria casar. Olha que ironia. Mas eu nunca questionei a questão da carreira. Eu sempre, desde muito novinha, eu queria ser publicitária. Não me pergunte por quê, eu gostava de comercial de TV. Eu, desde 13 anos, eu estava com todas as minhas metas já planejadas para ser publicitária. Eu já sabia a faculdade que eu queria estudar, o tipo de trabalho que eu queria fazer. E aí eu fui meio que seguindo nessa trilha como se eu fosse um trator, sabe? Sem olhar para o lado. E eu não posso reclamar, assim, essa trajetória me levou para muitos lugares. Não imaginava que existia nada diferente disso. E como que tu foi introduzida para o mundo do nomadismo digital? Foi um crush gringo na balada de São Paulo, né?
Foi. Era muito baladeira. E aí, numa dessas baladas, conheci um gringo. Hoje em dia, eu não sou mais essa pessoa, mas eu era aquela pessoa bem chata, que a primeira pergunta que faz é: ai, o que você faz da vida? Até foi interessante, porque ele não me fez essa pergunta. A primeira pergunta que ele fez foi: qual é a sua coisa favorita na vida, assim? O que você mais gosta de fazer? E eu falei: viajar. Aí ele falou: ah, interessante. Eu falei: e você? O que você faz da vida? E aí ele falou: eu sou nômade digital. Oi? Mas como assim? Ele falou: ah, eu trabalho online, viajo pelo mundo. Inclusive, é por isso que eu tô aqui no Brasil. Calma, vamos lá. Vamos pra um lugar mais calmo, porque eu preciso conversar no meio da balada. Eu quero Como entender assim? o que é isso, o que funciona. Quando ele me falou, começou a me explicar que ele trabalhava online, que ele não precisava ter uma residência fixa e que isso proporcionava ele a viajar. E ele já tinha ido para mais de 40 países. Eu falei: o que eu tô fazendo da minha vida? Assim, eu já tinha 30 anos. Eu tinha uma carreira super consolidada, 15 horas por dia trabalhando. Esse cara é mais novo do que eu, tá viajando há muito mais tempo, conhece muito mais lugares. E eu aqui, sabe? Depois de ter conversado com ele, eu voltei pra casa. No dia seguinte, no trabalho, eu fiquei o dia inteiro pesquisando sobre isso. Aí vi que tinham várias pessoas que viviam dessa forma, todas gringas. Eu juro, eu cheguei no trabalho no outro dia me sentindo uma otária. Falei: o que eu tô fazendo aqui? Vocês não sabem de nada. Todos vocês estão vivendo, assim, sei lá, na Matrix. O casinho com o crush evoluiu. Continuei vendo ele enquanto ele estava em São Paulo. E cada vez mais tentando me inteirar desse negócio. Até pra entender, né, na prática, como é que funcionava. Mesmo sem saber se esse caso ia dar certo ou não, eu tomei a decisão de que eu queria fazer isso pelo menos por 1 ano. E aí comecei a me planejar. Quando tu decidiu fazer isso por 1 ano, curiosidade aqui, como que tava o relacionamento de vocês? Rolou um convite tipo dele, vem comigo, então já que tu quer fazer isso? Como foi esse arranjo das coisas entre vocês dois? Tu ia fazer isso, não importa se o crush fosse pra frente ou não. Mas como que evoluiu pra se tornar um plano dos dois? Muito pelo contrário, assim, da parte dele não teve convite nenhum. Ele, inclusive, foi muito enfático. E eu acho que ele fez muito bem. Independentemente do resultado, você tem que tomar essa decisão por você. Porque se daqui 1 mês nada disso der certo e a gente terminar, você não pode falar que você fez tudo isso, que você largou toda a sua vida para viajar comigo. Tem que ser uma decisão sua. Eu sempre tive muito autorresponsabilidade. Assim, eu nunca fui de culpar as circunstâncias. Tanto que eu nasci super pobre e eu nunca arrumei desculpa, sabe? De falar: ah, mas eu não tive oportunidade porque eu era pobre. Eu nunca fui assim. Então, eu já tinha meio que isso na cabeça, assim, se eu tiver que fazer isso, não vai ser por esse cara. É óbvio que ele falou: se é uma coisa que você quer fazer e que você tá disposta, eu ficaria muito feliz se a gente pudesse fazer alguma dessas viagens juntos e tal. Eu não quero ser o motivo disso. Quando tu bateu o martelo, tipo, cara, não vou morrer sem fazer isso na minha vida, como que tu começou a se preparar financeiramente, psicologicamente, pra ir embora? Eu sempre falo nos podcasts sobre morar fora e tal, que eu acho que ninguém deveria simplesmente levantar um dia e decidir ir embora. Eu acho que essas mudanças grandes exigem uma preparação, não só financeira, mas de outros esquemas e da tua cabeça. Então, conta como foi a tua preparação para isso e quais eram as expectativas da Fernanda, que estava lá em São Paulo, se preparando para virar nômade. Então, esse ponto que você tocou, eu acho ele muito importante, assim. Eu acho que, tudo bem, tem pessoas, eu acho que você se enquadra nessa, que não tem a chance de se preparar tanto, né? O marido foi transferido, você tem ali um tempo relativamente curto para se preparar, tomar decisão e ir e tal. Mas para quem é o agente dessa mudança, eu acho que quanto mais bem preparado você tiver, menos traumática vai ser a sua experiência. É óbvio que uma decisão dessa parecia uma loucura, assim, sem limites, né? Então, pra muita gente, quando eu falei, as pessoas faziam: oi? Só que eu realmente me preparei. Eu me preparei por quase 1 ano e meio antes de ir. Então, aquilo que pareceu uma decisão louca, na verdade, ela estava fundamentada por muita conta, muita pesquisa. Eu soube sobre esse estilo de vida em fevereiro de 2012. Eu fiquei pesquisando loucamente, indo pro trabalho todo dia me achando uma idiota, até mais ou menos abril.
E aí, em abril, eu fiz uma viagem de férias. Então, eu já tinha uma viagem de férias programada pra Califórnia, que eu ia ficar 3 semanas fora. Foi quando eu falei, eu não quero mais ser publicitária, não quero trabalhar desse jeito. Aí eu voltei pra casa dessa viagem, comecei a fazer conta. E isso, assim, eu já era super organizada financeiramente, eu já tinha, assim, uma planilha que eu tinha todos os meus gastos colocados e lá. Então eu comecei a olhar pra essa planilha e pensar em todas as coisas que eram supérfluos e que se eu não morasse em São Paulo, eu não necessariamente faria. Se eu virasse nômade hoje, quais são as minhas coisas, dessas despesas mensais que eu poderia eliminar? Então foi muito fácil, assim, chegar unha, estacionamento, restaurantes e tal. Comecei a olhar para todos esses gastos que eu tinha. E aí, quando eu coloquei eles separadamente, eu percebi que eles eram muito altos. Eu trabalhava muito, ganhava muito bem, eu era diretora de um grupo de contas numa das maiores agências do Brasil. E aí, eu me vi tendo que gastar muito dinheiro para recuperar esse tempo de volta. Então, muitas dessas coisas que eu fazia eram conveniências, eram coisas que eu tinha que pagar para recuperar meu tempo. E que se eu não tivesse nessa roda de hamster, que muita gente chama, eu teria esse tempo, então eu não precisaria gastar esse dinheiro. Eu percebi que muitas dessas coisas eu poderia começar a viver sem em São Paulo. O primeiro passo de tudo é, eu consigo viver sem essas coisas? Eu consigo viver sem a manicure, sem essas saidinhas, sem gastar R$50 em estacionamento a cada vez que eu vou num barzinho, numa balada? Tudo isso eu coloquei no papel e comecei a fazer, a realmente viver essa experiência enquanto eu ainda estava em São Paulo. E aí, mais ou menos em setembro, numa outra viagem que eu também tinha planejado, decidi nessa viagem, que daí eu encontrei o crush na viagem. Eu falei, olha, eu tô decidida, eu já tenho vivido aí uma vida muito mais simples. E aí eu falei, eu acho que eu tô pronta pra tomar uma decisão e largar meu emprego e tentar isso por pelo menos um ano. E aí foi quando a gente teve essa conversa, que a gente falou no começo, né, de que deveria ser uma decisão minha. Eu demorei mais um ano pra sair do Brasil. Então tá, agora eu já sei como é que eu vivo com menos. Eu sei exatamente quanto eu preciso guardar pra conseguir manter um estilo de vida legal, pra continuar viajando com conforto, indo em restaurante, que é uma coisa que eu gosto e tal, por um ano, sem trabalhar. Porque a tua ideia era tipo um sabático, então, a princípio. Era, porque na minha cabeça, eu falava, eu sou publicitária, é isso que eu sei fazer. E eu sei trabalhar em agência. Se eu não tô aqui, o que eu faço? Nesse um ano que eu fiquei juntando dinheiro e tal, eu comecei a pensar em possibilidades de trabalhar remotamente. Então eu comecei a contatar agências de conteúdo que eu conhecia em São Paulo, pessoas que tinham a cabeça um pouco mais aberta, que topariam fazer trabalhos remotos. Sim, e porque a gente tem que lembrar que isso foi há quantos anos atrás? Não Quase era uma 8 realidade, anos atrás. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes eu ia conversar com as pessoas, falava, vamos tomar um café, quero te contar um negócio. Eu contava pra pessoa e ela ficava me olhando, do tipo assim, não entendi. E aí eu falava, não, é legal, tem esse negócio, nômades digitais, não sei o quê. Mas assim, nesse um ano, eu fiz muitos contatos. E que, no final das contas, se mostrou uma área que era possível fazer muita coisa, sim, remotamente. Faltando 2 meses pra minha viagem, apareceu o primeiro trabalho. Mostrei que eu tinha capacidade pra fazer, então eu comecei a criar conteúdo para redes sociais de marcas. E eu já saí do Brasil com alguns trabalhos engatilhados. Eu me planejei todo esse tempo contando com a possibilidade de que eu não iria ter nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de renda por pelo menos um ano. Tu falou bastante sobre o teu planejamento. Foi uma estratégia de guerra, quase, né? Tipo, foi muito tempo planejando e também cortando as coisas da tua vida, já começando a entrar nesse estilo de vida. E na tua cabeça, como que foi isso? Tinha uma mistura de empolgação, muito medo, e aí também vem muito julgamento das pessoas, né? Então, quando eu comecei a falar para as pessoas o que eu estava me preparando para fazer, sou uma pessoa muito cética, eu não acredito em olho gordo, nem nada disso. Quando eu estava planejando, pouquíssimas pessoas sabiam. Não porque eu acho que as pessoas vão trazer mau agouro nem nada, mas eu acho que as pessoas te colocam muita dúvida. Elas projetam a insegurança delas, aí elas pensam, nossa, mas eu nunca faria isso, que louca. E elas começam a projetar essa insegurança em você, e aí você que estava seguro daquilo começa a duvidar. Então foi mais nesse sentido que eu me protegi, mas aí nos últimos 2 meses antes de eu ir, eu também não queria fazer a louca e falar, amanhã eu tô indo embora. E aí, realmente, assim, aquilo que eu esperava aconteceu. As pessoas vinham com
tudo, falando, ai, mas você tem certeza? Mas que louca, mas quem é esse cara? Mas como é que ele ganha dinheiro? E você com uma carreira consolidada, diretora, não sei o quê. Só que eu já tava tão preparada para aquilo, e é o que eu falo sempre, assim, o planejamento é uma coisa que, pelo menos para mim, acalma muito a minha ansiedade. Então, quando eu tenho um plano e que eu olho para aquele plano e falo, eu pensei em tudo que era possível, tudo que estava ao meu alcance, eu planejei, eu tenho dinheiro e tal, aquilo me acalma de certa forma, sabe? Porque eu sei que eu não tô fazendo uma loucura. Então, mesmo com as pessoas me bombardeando, eu tava tão bem preparada financeiramente que o meu psicológico tava bem também. Porque naquela época, o dinheiro era o meu valor principal. Então, como eu estava bem preparada financeiramente, automaticamente eu me sentia preparada psicologicamente. O que depois eu vinha a descobrir que foi um grande erro. Bom, chegando no teu primeiro destino, que foi a Tailândia, né? Aliás, tu passou bastante tempo na Ásia. Foi pelos teus relatos quando a tua ficha caiu, né? Que Isso. tu falou... o que eu tô fazendo aqui mesmo? Como que foi isso? Como que deu esse estalo? Tu diria que esse foi o pontapé da tua jornada de autoconhecimento também? Não sei se foi aí que tu criou o teu blog. Foi engraçado, porque como eu falei agora, na minha cabeça eu tenho tudo planejado, nada pode dar errado. Imagina, eu pensei em tudo que poderia acontecer. O blog, na verdade, eu criei um mês antes de eu sair do Brasil. Um diário mesmo. Era eu registrar experiências, aprendizados. Tanto que eu nunca tive a ideia de que ele fosse um blog de viagem ou de dicas. Mas eu tinha muito que eu queria registrar aprendizados para no futuro eu ler aquilo e entender, assim, eu evoluí, eu não evoluí, eu cresci com essa experiência ou não, o que aconteceu, sabe? Foi engraçado porque eu fiz 4 posts, se você olhar lá no blog, os 4 primeiros posts do blog, ele era uma série contando o meu processo de decisão. Eu não pensei no depois. Eu tinha tudo tão planejado até eu entrar naquele avião que eu nem parei pra pensar. Mas e aí, quando eu chegar lá? Na minha cabeça era assim, eu já tenho até um cliente, a vida vai ser simples, eu vou chegar, vou passear, vou conhecer os lugares, vou trabalhar. Mas eu não parei para pensar em como é que seria essa rotina, essa logística. Então eu cheguei na Tailândia, uma viagem que durou 24 horas em classe econômica. Então eu cheguei assim, destruída, né? Sem saber o que eu ia fazer. Eu aluguei um apartamento, aí cheguei lá, tava em reforma o prédio, aí muda às pressas, aí eu fiquei minha primeira refeição lá, eu fiquei com intoxicação alimentar. Então, no meu terceiro dia, quando eu comecei a me sentir melhor, um dia eu acordei de manhã, eu abri meu laptop e falei, o que eu tô fazendo aqui? O que é isso? Comecei a pensar em todas aquelas fotos que eu tinha visto da galera com laptop na praia. Não é assim, não. Estão mentindo pra ti. Eu tava tão atordoada, podia estar no lugar mais lindo lá, que eu não conseguia enxergar beleza, sabe? Me questionando o tempo todo se eu tinha feito a decisão certa. Então, assim, todo aquele planejamento, toda aquela segurança que eu senti, foi por água abaixo, no primeira dificuldade, sabe? Quando eu me vi doente, sozinha, com esse cara que eu mal conheço. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava imaginando cenários, assim, sabe? Eu falava, tá, beleza, tudo bem se eu não gostar, eu posso voltar. Só que aí eu pensava, tá, mas aí eu vou voltar e vou dar o braço a torcer pra todo mundo que, tipo, não deu certo. A gente pensa essas coisas, sabe? Aí eu falava, não, mas eu vou parecer uma loser que não aguentou o tranco. Os primeiros meses foram muito intensos, assim, de dúvidas, de não saber o que ia acontecer comigo. E aí, em cima de tudo isso, foi quando o dólar começou a explodir. Então, eu planejei toda a minha viagem com um dólar que estava ali R$1,90, R$2. E aí, um pouco antes de eu sair do Brasil, meu marido falou, por que você não compra todo o seu dinheiro em dólar? Eu falei, imagina, você tá louco? Pra quê? Deixa no banco, meu dinheiro tá aplicado. Eu tinha uma conta no HSBC, que foi uma conta que eu fiz já pensando que não tinha IOF nas transações. E aí, de repente, mudou. Tiveram as eleições. O dólar extrapolou todas as possibilidades que na minha cabeça, na época, eram possíveis. Então, automaticamente, eu já tinha 50% menos de dinheiro. Começou a lei que toda transação ia pagar quase 7% de IOF. Então, tudo isso me desestabilizou muito emocionalmente também. Porque, de novo, eu tinha feito todo um plano, considerando uma circunstância. De repente, começou tudo novo. E aí, nesses 6 primeiros meses, eu tive que mudar muitas rotas, assim. Então, eu que tinha feito um plano para uma viagem super confortável, sem grandes preocupações com dinheiro,
comecei a ter que me preocupar muito com dinheiro. Comecei a ter que pensar que se eu não arrumasse trabalho, talvez essa viagem não fosse possível. Tudo mudou muito rápido e de uma forma que eu não estava esperando. Tu ficou 2 anos e meio, né, como nômade digital. Por que tu diria que a vida de nômade não serviu para ti a longo prazo? O que as pessoas não sabem sobre essa vida, né? Porque todo estilo de vida tem prós e contras. Óbvio, isso depende das prioridades de cada um, mas eu acho que as pessoas acabam romantizando bastante esse negócio de vou viajar o mundo trabalhando. Por que não serviu para ti? Quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha muita noção de quais eram os meus valores como pessoa. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, que a experiência de ser nômade me ensinou. Antes disso, o meu principal valor era dinheiro. Eu queria ganhar muito dinheiro, mesmo que isso significasse trabalhar loucamente. Quando eu fui para a vida nômade, eu fui meio que tentando escapar. Eu fui esperando que ia ser uma experiência de férias. Se eu ficava feliz nos 15 dias de férias, imagina um ano inteiro viajando. E a realidade é que o seu dia a dia, não importa se você é nômade ou não, chega uma hora que ele não tem muita diferença, principalmente se você está trabalhando. É diferente de quem tira um sabático e realmente passa um ano viajando, passeando e aproveitando 100% do tempo. É impossível que você tenha 100% de aproveitamento nos seus dias, porque não dá. É humanamente impossível que cada dia você viva uma experiência incrível daquela viagem. O mundo tem uma rotina, né? Então, por mais que você conheça pessoas do lugar, as pessoas trabalham. Então, assim, você tem que acabar se ajustando naquele calendário que todo mundo está acostumado a viver. E aí, como nômade, o que eu percebi é que, primeiro, era uma vida que estava muito longe de ser férias. Principalmente quando você tem um trabalho, que essa é a ideia do nômade digital, né? A minha rotina sempre foi muito atrelada ao trabalho, que era uma coisa imutável, né? Eu tinha que estar no trabalho das 9 até as 9 da noite. Arrumava todo o resto do meu dia nos buracos desse calendário. Quando eu virei nômade, num primeiro momento você se vê, nossa, agora eu tenho tempo livre. Só que é meio ilusório, você não tem esse tempo livre. Você tem que se organizar para ter as mesmas horas de trabalho. E aí eu ficava num dilema, porque eu acordava de manhã, eu tava na Tailândia, eu via um dia de sol, eu falava, eu devia estar na praia. Só que aí se eu ficasse na praia durante o dia, eu voltava pra casa cansada e eu não queria passar a noite inteira trabalhando nas coisas que eu tinha que trabalhar. Então, acaba sendo um tiro no pé essa história, porque você não vive os lugares e você não vive as experiências da mesma forma que você viveria de férias. Então, isso pra mim, no começo, foi muito decepcionante. Quando você tem trabalho pra fazer, pessoas te esperando, clientes, que não pode fazer a louca e aproveitar o dia de sol. Aí, às vezes, eu passava um dia inteiro trabalhando, falava, eu vou passar hoje 12 horas trabalhando, amanhã eu vou pra praia, amanhã chovia. Não são as mil maravilhas que as pessoas imaginam. E para mim, depois de um tempo, começou a ficar muito claro que a rotina era muito importante. Para mim era muito difícil seguir uma vida saudável enquanto eu estava viajando. Começou a fazer muita falta ter um quarto preparado para o meu estilo de sono. Eu tenho um sono super leve. E aí você não tem como escolher, ainda mais com a minha situação, que eu tava com dinheiro apertado e que eu tinha que escolher o lugar porque ele era o mais barato e não necessariamente o mais confortável, a falta de conforto depois de um tempo começou a fazer muita diferença, porque eu ficava cansada. Então eu cheguei à conclusão de que aquela vida que eu tava vivendo, eu poderia estar vivendo, na verdade, em qualquer lugar, não fazia diferença nenhuma se eu tava na Tailândia, no Vietnã, na África, porque os meus dias eram iguais aos dias que eu tinha em São Paulo. E, na verdade, às vezes até pior, porque em São Paulo eu tinha mais conforto que nessa nova vida eu não tinha, entendeu? Uma coisa que eu sempre penso é que, por exemplo, eu vim morar em Nova York. Eu tenho que descobrir o melhor mercado, eu tenho que descobrir onde ficam as coisas no mercado, eu tenho que descobrir como que eu vou usar o correio, como que eu vou, sei lá, contratar a internet. Tem um monte de coisas que fazem parte do dia a dia de um morador, porque tu, como nômade, é morador daquele lugar por um certo tempo. Sim. E a curva de aprendizado do dia a dia, né, de tu morar num lugar, é grande. Tipo, quanto tempo demorou pra eu descobrir a marca do arroz que eu gosto? Ou o melhor mercado pra eu comprar? E aí, eu penso nisso, tipo, como que a pessoa tá sempre lidando com isso quando é nômade? Tipo, a cada 3 semanas, não conta mais com aquele mercado, ou com aquele quarto, ou com aquela cozinha.
Isso que você falou é muito verdade. E foi uma das coisas que também começou a me deixar cansada, sabe, da vida nômade. São coisas que na nossa vida, no dia a dia, a gente já criou certos sistemas e aí entra no automático. É tipo dirigir. Você não lembra mais se você parou no farol vermelho ou não. Você vai. E aí essas coisas, quando elas estão inseridas na sua rotina, elas não demandam nenhum pouco de tempo e energia, porque já tá tudo sistematizado na sua cabeça. Quando você precisa fazer aquilo de novo, todo mês, a cada 2 meses, fica muito cansativo. E aí você percebe que você acaba gastando muito tempo e muita energia mental mesmo para fazer esse negócio, essa roda girar. A gente percebeu que isso estava acontecendo, a gente decidiu que era mais fácil ficar mais tempo no lugar. Porque sempre que a gente ficava só 1 mês, a gente inevitavelmente acabava caindo numa rotina de pedir mais comida pronta, não fazer academia, porque caía naquele não vale a pena, sabe? Não vale a pena todo o trabalho para ir lá se matricular. O mesmo valia para conhecer pessoas novas. Sempre que a gente ficava menos tempo, acabava sendo muito menos produtivo, porque a gente já ficava com preguiça. Quando a gente percebeu que isso estava acontecendo, a gente decidiu ficar mais tempo nos lugares. Eu morei 6 meses em Medellín, que foi um lugar que a gente escolheu estrategicamente, justamente depois de ter ficado na Ásia 8, 9 meses, nesse vai e vem de lugares. E a gente falou, não, a gente precisa de um lugar que o custo de vida seja baixo o suficiente, porque naquela época a gente não tinha tanto dinheiro, que a gente consiga viver com mais conforto do que a gente estava vivendo na Ásia, embora a Ásia seja barata também, mas a gente não tinha tanta flexibilidade em relação ao visto para poder investir em um lugar. E é um lugar que a gente também consiga criar o mínimo de rotina possível. Mas aí também você não tem mais tantos lugares assim para conhecer. Você acaba vivendo uma vida normal. A nossa viagem, que num começo, pelo menos para mim, era muito essa ideia de aventura e tal, se tornou uma coisa muito estratégica de eu tô aqui economizando dinheiro, porque agora eu não tô trabalhando e tô possivelmente investindo numa nova carreira. Então a minha vida em São Paulo acabaria saindo muito cara, do que essa vida de trabalhar na praia, que muita gente imagina que seja viver como nômade digital. As pessoas não se dão conta, né, do quanto que a gente investe tempo e energia para essas coisas pequenas do dia a dia, porque já tá tudo tão automático, tão certinho. Tipo, eu fico pensando, eu tenho todas as coisas para eu cozinhar, eu gosto de cozinhar. Se eu vivesse assim, nossa, será que eu ia ter um ralador de queijo que eu gosto? A faca que eu gosto, a frigideira que eu gosto. Travesseiro, coisas que... o seu chuveiro. O travesseiro. São coisas que a gente subestima no dia a dia e na hora que a gente não tem. Quando a gente mudou pra cá, a gente ficou 1 mês no Airbnb. Tinha a história daquela pessoa, tinha as louças dela. E eu nunca me senti em casa naquele lugar. Não consegui nem desfazer a minha mala. E esse ponto que você tocou é legal, porque é uma sensação de que, assim, isso aqui é provisório, vai acabar. Então, pra que eu vou desfazer a mala? Pra que eu vou investir? Não é? Pra Exatamente. que eu vou fazer? Então, assim, imagina você ter isso todo mês por 2 anos. Eu acho importante dizer também que isso tem que estar alinhado com o que é importante pra você. Então, pra mim, era importante ter essas coisas automatizadas, mas ter certos confortos e tal. Que tem gente que não tem. Então, assim, se você tem lá 22, 23 anos, começou a viajar agora e tal, talvez essas aventuras, esses perrengues, sejam parte da experiência e você vai achar legal. Eu já estava num ponto da minha vida, com 31, 32 anos, depois de já ter passado muito perrengue na minha adolescência, na minha vida adulta, que chegou num determinado momento que eu comecei a colocar na balança e falei, cara, a chance de ter essas experiências, né, de visitar esses lugares, na verdade está me dando menos felicidade, me trazendo menos alegria do que ter um conforto no dia a dia. Que era isso que eu não valorizava quando eu estava em São Paulo. E aí eu sempre pensava na viagem como sendo uma viagem de férias, em que você sai completamente da rotina, mas aquilo é parte da ideia de viajar. Tá num lugar onde eu tinha que trabalhar, tinha que comer, tinha que viver uma vida normal, e não era um lugar familiar para mim, trazia muito mais estresse do que coisas boas. Eu acho que quem leva a sério a carreira ou o próprio negócio que está começando, não dá para você focar no trabalho, focar no crescimento desse negócio e também focar em aproveitar o lugar. Então, se para você é importante aproveitar as experiências, o trabalho vai ser secundário e você talvez não vai ganhar tanto dinheiro.
E tudo bem, se for essa a sua escolha. Agora, se você realmente quer investir numa carreira ou num negócio, não vai sobrar tempo para você ficar aproveitando as viagens, sabe? Os lugares que você tá. Quando você tá vivendo ali uma vida normal, trabalhando numa rotina, você quer conforto. Você quer coisas que funcionem. Eu acho que isso que tu falou tem bastante a ver com a próxima pergunta. Em várias oportunidades eu já vi tu falando sobre como as viagens, pra ti, no passado, eram uma forma de tu fugir da realidade e que as viagens, por mais que elas sejam muito legais, elas são uma pequena parcela da nossa vida, né? Mesmo quando tu virou nômade, tu não tava vivendo a realidade da viagem. Tu tava simplesmente vivendo uma realidade de trabalhar em outro lugar. Não era tipo, vou levantar todos os dias, turistar, comer, sem ter hora pra nada. Então, o nosso dia a dia não é composto de viagens. O nosso dia a dia é composto de rotina. Eu acho que as pessoas não se dão, às vezes, conta disso e elas se veem tão infelizes, né? Tipo assim, contando as horas para a próxima viagem, tendo aquela depressão pós-viagem. Talvez elas não tenham encontrado a felicidade no dia a dia. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Agora, a gente está vivendo nessa pandemia, que é uma coisa nova, que ninguém sabe muito bem como navegar. E a sensação que eu tenho é que a minha vida nômade me preparou para esse momento. Me vejo lidando muito bem, porque eu aprendi tanto a valorizar a minha casa no momento em que eu não tinha mais uma casa, que hoje a minha casa é o lugar que eu mais amo na vida. Então, mesmo quando eu viajo, eu amo voltar para casa. E essa não era uma situação que eu tinha antes. Eu nunca tinha pensado e investir na minha casa. Porque antes de eu virar nômade, eu morei com os meus pais e depois eu morei num apartamento que foi praticamente provisório antes de eu virar nômade. Então, toda vez que eu viajava, eu ficava muito feliz de estar livre daquele ambiente, sabe? E aí eu ficava deprimida na hora de voltar. Só que eu não associava isso ao fato de que eu não tinha uma casa acolhedora. Eu achava não, que eu ficava mais feliz viajando. Essa era uma verdade, eu nunca estaria mais feliz em casa. E a partir do momento que eu me vi sem casa, eu percebi o quanto um lar é importante na nossa vida. E essa experiência como nômade de não ter casa me fez valorizar muito o lar. Tanto que hoje eu posso estar na viagem mais legal do mundo, eu fico super animada quando é a hora de voltar para casa. Quando a gente não tá feliz com o lugar que a gente mora, a base familiar ou o lar que a gente construiu, é aí que a gente não tem vontade de voltar. Então, eu acho importantíssimo a gente valorizar a nossa casa, construir uma vida que a gente goste de voltar. 90% dos nossos dias vão ser compostos dessa vida. Então, se a gente não gostar e se a gente ficar o tempo inteiro esperando pela próxima viagem, a gente vai viver uma vida muito triste. Você precisa, sim, estar feliz com a sua vida cotidiana, o seu dia a dia. Tudo, né? Se tu tem um trabalho pro qual tu vai voltar e tu não é feliz, tu não vai querer voltar. Eu acho que também existe uma romantização muito grande dessa coisa de amar o trabalho. Ah, sim, concordo. Por exemplo, quando eu era publicitária, é óbvio, chegou um momento que eu estava cansada de trabalhar bastante e tal. Como esse trabalho era a única coisa que me proporcionava realizar certos sonhos e objetivos, eu tinha uma certa satisfação em realizar esse trabalho, porque eu sabia que ele era o meio para eu chegar em algum lugar. E essa satisfação me fazia feliz. A gente não tem escolha num determinado momento, porque está em alguma situação ou não pode sair do trabalho por algum motivo. É importante a gente também tentar mudar um pouco a lente, sabe? Vamos supor, eu não tenho escolha, eu não posso sair daqui agora. O que esse trabalho me proporciona que faz com que vale a pena eu vir trabalhar, mesmo não gostando? E foca nisso, sabe? A gente é responsável pela nossa felicidade. E aí, quando eu falo isso, às vezes parece meio duro, sabe? Parece assim, é fácil pra ela falar. O olhar que a gente coloca nas coisas é o que faz elas serem leves ou não. Então, se a gente vai pra esse trabalho todo dia pensando, ai, que saco, óbvio que a gente vai se sentir péssimo. A gente não controla muitas vezes as situações externas, mas a gente controla como é que a gente reage em relação a essas situações. Não, e só acrescentando o que tu falou, eu também não acho que a gente vai amar o que a gente faz 24/7. Por mais que a gente encontre algo que traga mais prazer, tipo, mude de carreira e tenha mais prazer do que a carreira anterior, vão ter dias que não vão prestar. Ao menos que tu tivesse uma máquina de fazer dinheiro e ficar sem fazer nada. Aí tu não tem problema com o trabalho, E né? existe uma ilusão também na questão do nômade, que eu acho que muita gente pensa, que é o seguinte: mas qualquer coisa que eu fizesse que me proporcionasse poder viajar, eu ia gostar. Será?
É exatamente, não. Entendeu? Não necessariamente. Tudo depende dos seus valores. Mas quase que 90% das chances de que isso, ao longo do tempo, não vai fazer tanto sentido. Porque a gente vai mudando. E é bom que a gente mude de opinião, sabe? Como que tu e o teu marido, né? Porque, não, pra quem não sabe, o crush virou marido, né, gente? A gente faz direito, a história, né? teve um final feliz, Como que vocês decidiram que era a hora de fixar raízes em algum lugar? Tipo, foi uma... Ele também acabou cansando? Ele compartilhava dos teus pensamentos? Como foi que vocês chegaram nesse consenso? E como foi que vocês escolheram Nova York também? Muita gente acha que porque eu fiz isso com o meu atual marido, foi mais fácil. Eu já ouvi isso de diversas pessoas. Falar, mas foi fácil, né? Porque você tinha ele. E, na verdade, eu acho que é mais difícil fazer isso em casal do que sozinho. O Mark fazia isso sozinho. E ele é homem, gringo, que não tava nem aí pra muita coisa. Ele não cozinha, ele não tava preocupado, ele era jovem e tal. Então, quando ele tava fazendo isso sozinho, o ritmo dele era completamente diferente de quando eu entrei na equação. Várias coisas entraram na equação, porque nós éramos duas pessoas em vez de uma só viajando, né? Conforme o tempo foi passando, comecei a ficar muito cansada de viajar, de não ter rotina. Isso começou a interferir na minha saúde. Então, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, isso aqui não tá valendo a pena e tal. Por outro lado, o meu marido estava muito acostumado com o estilo de vida e ele não estava muito pronto. Na verdade, ele estava... Hoje ele admite, assim, ele estava meio em negação de que ele voltaria a ter uma vida chata, uma vida com raízes e tal. Então, 1 ano e meio, mais ou menos, na viagem, eu já comecei a dar indícios de que aquilo não ia durar muito tempo para mim. Desde o começo, a gente tinha muito claro de que a gente tomaria decisões que fossem boas pro casal, mas que também não fosse prejudicar um ao outro. Os dois estavam abertos, assim, se eu quisesse parar e ele quisesse continuar, paciência. Só que a gente se gostava muito, era mais importante pra gente ficar junto do que continuar essa vida. E aí ele me pediu pra encontrar no meio termo, né? Que é aquela coisa, ele falou, eu sei que você tá cansada, mas eu acho que eu ainda tenho um tempo pra digerir. E aí a gente se deu mais 1 ano, que era basicamente o que eu aguentaria continuar, e um tempo para ele se preparar para essa criação de raízes. Então, nesse 1 ano, a gente começou a pensar em possibilidades. Então, assim, aonde a gente moraria? Teriam as questões de vistos. Então, a gente começou a avaliar, se fosse morar na Europa, quais são os países que a gente conseguiria visto separados, porque a gente não era casado na época. E, para mim, era muito importante não casar por causa do visto. Eu queria casar porque era hora de casar. E aí a gente começou a testar lugares. E aí uma coisa que a gente chegou à conclusão, eventualmente a gente acabaria nos Estados Unidos. Eu não sei se muita gente sabe, mas quando você é um cidadão americano, dependendo do qual é a sua renda anual, você tem que pagar imposto de renda independentemente de se você mora nos Estados Unidos ou não. Meu atual marido começou a ganhar mais dinheiro gradativamente e começou a ficar inviável também morar fora dos Estados Unidos. Então, a gente decidiu que a gente ia testar alguns lugares nos Estados Unidos. E aí, como ele é de Austin, no Texas, a gente tem vários amigos, indústria tech tá bombando lá e tal, então tem bastante gente jovem. A gente decidiu que ia ficar 4 meses lá. Depois, a gente ia ficar 4 meses em Nova York. Era o lugar que eu mais amava nos Estados Unidos e que eu estaria disposta a mudar, já que eu estaria deixando o meu país. A gente tomaria uma decisão. Então, se fosse uma dessas, né, ir pra lá, ou se não, a gente tentaria um terceiro lugar. A gente foi pra Austin, não curtiu, e aí a gente veio pra Nova York. E assim, mesmo morando num estúdio que tinha rato toda semana, a gente tava aqui no verão. Quem já veio pra Nova York no verão sabe o quanto é uma delícia andar pela cidade e tal. E aí a gente amou, a gente se apaixonou pela cidade ainda mais. Eu já tinha vindo várias vezes como turista, mas morando a experiência realmente é diferente. E a gente decidiu que moraria aqui. Daqui foi de volta para o Brasil, porque daí eu fui resolver toda a minha vida. Nesse momento, eu decidi que eu não queria mais trabalhar como freelancer, porque era uma coisa que, de novo, parecia muito sedutora no papel, mas na realidade eu trabalhava mais do que eu trabalhava antes para ganhar 4 vezes menos. Eu tinha clientes no Brasil. Quando você convertia isso para dólar,
era ainda menos dinheiro. E aí, como quando a gente tomou essa decisão, meu marido me pediu em casamento e tal, e aí eu sabia que o visto seria uma realidade na minha vida e que no momento em que eu estivesse esperando pelo Green Card eu não poderia trabalhar, eu aproveitei para investir um pouco mais na criação de conteúdo. Quando tu decidiu começar a criar conteúdo, esperar o Green Card, tu ainda tinha um plano de, talvez eu volte pro mercado de trabalho nos Estados Unidos na publicidade ou não? E quando que tu se deu conta, tipo, não é mais isso que eu quero pra minha vida? Como foi essa mudança? Que eu acho bem interessante falar sobre isso, porque foi uma mudança que aconteceu depois dos 30 e muita gente tem essa crença limitante de que, eu já escolhi a minha carreira e é muito tarde pra mudar e tal, e tu fez isso. Então, como foi que isso aconteceu? Quando eu deixei o meu trabalho no Brasil, eu não sabia o que ia ser do meu futuro. Eu estava aberta a qualquer tipo de possibilidade. Talvez meu blog exploda e eu vire blogueira. Talvez esse negócio de freelancer dê muito certo e essa seja a minha carreira. Eu comecei a escrever também para alguns sites e tal. Falei, de repente, isso também pode ser aí uma vertente diferente. E se tudo isso der errado, talvez eu volte para São Paulo e pegue meu emprego de volta. Conforme o tempo foi passando, os meus valores mudaram muito. Essa experiência como nômade me transformou assim completamente. Porque antes, quando eu tinha lá a minha vida publicitária, eu valorizava estar muito bem vestida, ir em lugares incríveis. E para isso, eu precisava ganhar muito dinheiro. E aí o que eu percebi é que, ainda que eu continue gostando dessas coisas, essas coisas não definem mais quem eu sou. Então, antes, para mim, era impossível imaginar a minha vida em São Paulo não sendo publicitária. Fazia parte da minha identidade. Eu tinha um orgulho em falar para as pessoas, sabe? Quando alguém me perguntava, o que você faz da vida? Eu sou publicitária. Tipo, como se fosse muito importante. Essas coisas foram perdendo a importância para mim. Então, eu comecei a entender que o meu trabalho, a minha profissão, não define quem eu sou como pessoa. E aí eu também tive a sorte de, quando eu vim para cá, eu já estava casada, a nossa situação financeira como casal estava melhor. Isso me proporcionou poder tirar esse tempo sem trabalhar também. Mais uma coisa que foi completamente nova para mim, a possibilidade de eu ser o que eu quisesse. Então, de verdade, se eu quisesse virar barista e fazer cafés com florzinhas e corações, tudo bem. Se eu quisesse ser florista, se eu quisesse trabalhar numa loja, tudo isso estava tudo bem. E não que tenha nada de errado com esses trabalhos, mas eu sempre achava que eu construí uma carreira para ser publicitária. Então, para que eu vou fazer outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu estudei, sabe? E hoje... E por causa de um status, talvez, também, né? Sim, que hoje não me importa mais. O status que ser publicitária te trazia. Exatamente. Eu acho que essa foi a grande mudança, sabe? Que me proporcionou abrir um pouco a cabeça e pensar num novo jeito, numa nova carreira. E aí, o que aconteceu? Conforme eu fui criando conteúdo, o meu blog já tinha muito acesso, porque alguns textos que eu escrevi viralizaram. E aí, eu decidi começar a criar conteúdo em outras plataformas, como Instagram, YouTube. Eu comecei a ver que existia um espaço que eu poderia ocupar. E era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que me dava muita satisfação, que talvez não seja nem de longe tão rentável, pelo menos no momento, quanto um emprego tradicional, mas que me proporciona agregar muito mais valor à vida das pessoas do que eu agregava quando eu fazia comerciais para a TV. Foi uma das coisas que me fez não querer mais ser publicitária, mesmo que alguém me oferecesse um emprego aqui em Nova York. Não via utilidade nenhuma no trabalho que eu estava fazendo. Quando eu pensava no impacto que o meu trabalho ia ter na vida das pessoas, pelo menos na minha opinião, era um impacto muito mais negativo do que positivo. Era vender coisas que muitas vezes eu não acreditava, e hoje eu sou muito mais alinhada com aquilo que eu acredito, e eu acho que o meu trabalho agrega muito mais valor, mesmo que o retorno financeiro, nesse momento, não seja tão grande quanto o que eu tinha antes. Fê, então, a vida de nômade digital, numa conclusão, assim, né? Para as pessoas também não acharem, nossa, ela acabou com o nomadismo digital. Tipo, para ti foi um caminho que te trouxe várias descobertas. Talvez se tu não tivesse virado nômade digital,
tu não teria mudado de carreira, não teria descoberto os teus valores inegociáveis, como tu sempre fala. Como que tu resumiria o que foi a experiência de ser nômade digital? Foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Eu teria feito tudo de novo. Os erros fizeram com que eu aprendesse tudo que eu sei hoje em dia. Eu nunca vou desencorajar uma pessoa que tem vontade de fazer isso, falando que ela não deve fazer. Eu só acho que as pessoas devem fazer sabendo o que elas estão fazendo. E mesmo quando elas acham que sabem, que era o meu caso, você vai se deparar com uma situação completamente nova e desconhecida. A cabeça precisa estar sempre aberta a absorver o maior número de aprendizados que a gente puder. Eu acho que se eu tivesse só viajado e aí trabalhado e conhecido um monte de lugar e me enraizado de volta sem ter passado por esse processo de transformação, talvez ele não tivesse sido tão importante e significativo na minha vida. Mas porque eu estava aberta a aproveitar cada uma das experiências, mesmo as mais negativas, hoje eu sou muito mais preparada, sabe? Então, eu acho que é uma experiência muito rica. E que se a pessoa tem vontade, se ela quer se planejar e fazer, eu sempre dou o meu apoio. Eu só fico preocupada quando eu vejo que algumas pessoas acabam se iludindo com uma vida cheia de maravilhas e viagens e aventuras e dinheiro, trabalhando da praia, porque eu não acho que essa é a realidade do nômade digital. E todas as pessoas que eu conheço pessoalmente que tinham essa ilusão acabaram muito mal, porque ou não investiram muito bem na carreira e num determinado momento precisaram voltar para casa, ou porque não deu certo, sabe? E aí ficou com uma frustração muito grande. Eu acho que uma coisa que a tua experiência me faz pensar é que como a gente aprende com os erros, entre aspas, né? E não quer dizer que porque uma experiência, um acontecimento na tua vida não foi do jeito que tu esperava ou que tu planejava, não quer dizer que ele não agregou na tua vida. Olha, eu vou te falar, maneira. Laura, as maiores transformações da minha vida vieram dos piores acontecimentos. Mortes, foram essas mudanças completamente bruscas. E é por isso que eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora também é uma oportunidade de aprendizado para quem estiver aberto. Porque são nesses momentos de desespero, de não saber o que vai ser do futuro, que a gente, às vezes, fica mais criativo, arruma soluções para problemas que a gente tem na vida, sabe? E que antes, lá no quentinho da nossa rotina, a gente não tem tempo para pensar. Maravilhoso. Bom, queria te agradecer por ter topado, foi ótimo. Espero que as pessoas tenham se inspirado com essa tua aventura e as lições. Aproveita esse espaço para falar do que tu está fazendo, convidar as pessoas a conhecerem o teu canal, o teu Instagram e tudo mais. Fala um pouquinho para as pessoas. Eu, primeiramente, obrigada por ter me convidado. Esse é um assunto que as pessoas sempre me perguntam, então vai ser ótimo poder ter esse material para dizer, olha, se você quiser saber mais sobre a minha vida nômade, vai lá ouvir. Vai lá no podcast. Mas quem quiser me conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube chamado Feliz com a Vida, um site chamado Feliz com a Vida também, e no Instagram, que eu divido mais o meu dia a dia, é @feneut. Vamos lá, eu vou deixar os links das redes da Fernanda na descrição do podcast. E obrigada novamente. Não esqueçam de mandar os feedbacks de vocês sobre o podcast. A melhor parte é essa. E você já sabe, a gente se fala no próximo episódio. Tchau!